Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista, no oferecimento da Kia. Você encontra os veículos Kia lá na Auto Acre, que fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. E neste mês de junho, uma promoção especial. É zero de entrada e parcelas em até 12 vezes para você adquirir o seu Kia 0 km. Lá na Auto Acre, seja VIP, seja Kia. Eu recebo nesse primeiro bloco do Gazeta Entrevista o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Hermício Sena, que vem nos falar da convenção do PT e dos partidos que integram a coligação Frente Popular do Acre. Nesta sexta-feira, a Frente Popular realiza a sua convenção para a homologação dos candidatos que vão disputar as eleições 2014. Boa noite, Hermício. Boa noite, Rogério, Venceslau. Substituindo o nosso companheiro Alan Rick. E aí eu acho que está à altura do que ele é. Você certamente vai dar sequência a esses programas tão maravilhosos que ele vem fazendo aqui na TV Gazeta. Muito obrigado. Então, Hermício, nesta sexta-feira acontece a convenção da Frente Popular, uma grande expectativa aí dos partidos que formam esse bloco, dos militantes. Então, digamos assim, o coroamento desse trabalho que foi feito durante a pré-campanha de definição de nomes. Então, como é que você vê esse momento que acontece diante de um cenário bastante incomum, se a gente for levar em conta os governos anteriores, as campanhas anteriores? Rogério, eu acho que o clima ele está muito bom. Por falar em clima, tomara que se confirme a friagem que está vindo aí. Nós vamos ter previsão de frio no sábado, né? Uma convenção, e amanhã dizem que já começa um friozinho, então é possível que na nossa convenção já estejamos aí com um clima muito ameno. Mas o fato é que nós estamos muito felizes porque nós conseguimos, como você mesmo falou, durante esse processo pré-eleitoral, constituir uma chapa majoritária que é a chapa dos sonhos de qualquer aliança. Tem um candidato competitivo, como é o governador Tião Viana, tem uma vice do Quilate, que é a Nazaré Araújo, uma procuradora com toda a sua experiência, e ter uma pessoa com o carisma e a competência da Perpétua para o Senado é uma coisa que nos orgulha muito. E os partidos da Frente Popular, que são 14 ao todo, estão muito felizes porque nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós nunca fizemos uma convenção coletiva e nós vamos fazer, além de fazê-la coletiva, nós vamos fazer um espaço público novo, que é uma praça pública, onde tem uma quadra fechada, e nessa quadra que tem as telas vazadas, nós vamos ter ali mais de 5 mil pessoas no entorno. Então nós estamos muito felizes porque a militância está animada e a população está convidada para amanhã às 18 horas, ali na antiga rodoviária da Cidade Nova, onde hoje é a Praça da Juventude, a brilhantar essa festa da Frente Popular, onde vai estar todas as nossas lideranças lá. Em relação às candidaturas, Hermício, a gente tem algumas pesquisas divulgadas essa semana, e daqui a pouco a gente fala disso, que coloca o governador Tião Viana à frente, o que já era esperado, de certo modo. Tem aí uma polarização entre as candidaturas a senador da Frente Popular e da oposição, e tem também a chapa proporcional para federal e para estadual. Eu quero me concentrar na chapa proporcional agora. Como é que você avalia esse quadro, esse time que vai disputar, né? A bancada federal é formada por 8 deputados. Há quem diga que a Frente Popular pode fazer mais da metade, há quem diga que não. Enfim, como é que você vê? Olha, Rogério, assim como eu falei, a Frente Popular e o próprio PT têm se renovado. A gente tem feito um esforço enorme, particularmente depois daquele perrengue que a gente passou na eleição passada. Sim. Acho que tinha muita gente de salto alto, tinha muita gente pensando que a eleição estava ganha, que pelo fato da gente administrar tão bem com o Joy Viana, tão bem com o Binho Marques, a gente poderia ganhar a qualquer custo a eleição. E o povo exige cada vez mais da gente. Então, nesse governo do governador Tião Viana, nós fizemos uma releitura disso e decidimos aproximar mais o governo da Frente Popular do povo. E o governo do Tião Viana é isso, é um governo perto do povo e trouxe cada vez mais partidos para perto da Frente Popular. Isso fez com que a gente tivesse um número elevado de candidatos, inclusive nós tendo que dialogar com os partidos para diminuir a demanda de candidatos, porque nós tínhamos muitos candidatos, pessoas querendo contribuir, pessoas querendo participar, e hoje nós vamos ter uma média de 280 candidatos a deputados estaduais. Isso é muito, levando em conta as outras eleições e as outras alianças, que tem aliança que chega no máximo a 70 candidatos a deputados estaduais. Para deputado estadual, qual a expectativa da Frente Popular das 24 vagas da Assembleia? Olha, sem querer ser arrogante, sem querer ser prepotente, nós queremos no mínimo fazer, 12 vagas, a metade dessas vagas.
No mínimo, eu estou falando, eu acredito que nós fazemos muito mais, porque nós temos bons quadros, nós temos pessoas que estiveram perto desse governo, que estava perto do povo, perto das políticas públicas, desses grandes programas e projetos que foi o governo do Estado, desses programas como Cidade do Povo, como Rua do Povo, como piscicultura, como industrialização, pequenos negócios. Todos esses programas só foram possíveis porque a gente teve esses deputados próximos. Então, boa parte deles que estão na base vão se reeleger. E para a Câmara Federal? Na Câmara Federal nós estamos muito otimistas. Nós acreditamos que a frente faz no mínimo 5 deputados federais. Nós, os mais otimistas ainda, acredito que a gente faça a 6ª vaga. Nós estamos brigando pela 6ª vaga e isso que nós estamos dizendo. Nós estamos aqui substituindo, você está substituindo uma pessoa que é candidato como o Alan Rick. Nós acreditamos que ele é extremamente competitivo quando a gente nem pensava no nome do Alan Rick. Quando se coloca o nome dele, por exemplo, é um nome competitivo. Isso nos diz o tanto que é forte a nossa chapa. Nós temos um Angelim, por exemplo, como candidato, ex-prefeito, que saiu com toda aquela bagagem. Boa avaliação, né? Boa avaliação. Saiu bem avaliado. Exatamente. Então ele vai ser um puxador de voto. Nós temos um Cibá Machado, um Léo Brito, um César Messias. Nós temos nós temos as mulheres, como a Grace Rocha, como a vereadora Rose. Nós temos uma bateria de candidatos, eu diria assim, que são muito fortes. Agora, dando como parâmetro essas últimas pesquisas, né, da Delta, Instituto Delta, e do Vox Populi, que inclusive apontam números diferentes. Como é que você avalia as candidaturas majoritárias? Então, eu sempre digo que nós, Rogério, e eu particularmente, que sou um estudioso da ciência política e das ciências sociais, a gente tem que ter muito cuidado ao desqualificar os institutos de pesquisa. Eu não posso comparar institutos como o Datafolha, o Vox Populi, o IBOP, a qualquer outro instituto. Eu acho que esses institutos, eles são institutos que prestam serviço à comunidade, a governos, à prefeitura, às entidades classistas, enfim, de um modo geral, são bem conceituados e têm uma legitimidade para fazer isso. Quando eu pego um número do Vox Populi, por exemplo, que demonstra que o governador Tião Viana tem essa aceitação, a gente consegue perceber que isso tem uma vinculação com os programas de governo e com o modo petista dele governar, o modo da Frente Popular governar, que é o modo de estar perto das pessoas. Por que nós passamos por aquele perrengue de não termos feito, logo no primeiro turno, ganhar a eleição? Vou falar em primeiro turno, você acredita que essa eleição pode ser decidida no primeiro turno? Eu acredito porque os números demonstram isso e as pessoas, nós nunca tivemos, por exemplo, Rogério, essa semana o governador esteve em Cruzeiro do Sul. Você conhece bem Cruzeiro do Sul, veio de lá. Você sabe, o governador Tião Viana não consegue andar no mercado de Cruzeiro do Sul, por exemplo, as pessoas agradecendo o trabalho que ele vem fazendo e agradecendo também o fato dele ter, desses 3 anos e meio, ter ido mais de 400 vezes no interior. Agora, Hermício, você fala que é possível vencer no primeiro turno, mas desta vez a Frente Popular vai concorrer com 2 candidaturas razoavelmente fortes, né? Digamos assim, porque na eleição anterior, por exemplo, a coisa se polarizou muito em apenas 2 candidaturas. Agora, nós já temos 3 aí que estão pontuando bem nas pesquisas. Perfeito. Nós sabemos disso e, inclusive, nós sabemos que não há, do lado de lá, da oposição, ainda uma noção bem clara do que eles querem. Eles vem numa entrevista e acusa um de uma coisa, outro acusa de outra, e o povo não é bobo. O povo não é bobo. Começa a fazer uma leitura de que, se lá está tão desorganizado assim, está tão disputado assim, e há um conflito tão grande entre eles, há uma posição de um governo que é extremamente bem avaliado, que merece o aval da população. Por isso que eu acredito que dá para ganhar no primeiro turno. E no cenário nacional, Hermício? Porque a gente vê que o governo da Frente Popular, ele é bastante ligado ao governo federal, mesmo partido, mesmo projeto, e a presidenta Dilma tem caído nas pesquisas. Agora, nesses últimos institutos que divulgaram números, ela estabilizou, mas isso, de certo modo, se reflete aqui no Acre também. Eu tenho dito, Rogério, que nós temos clareza que a presidente Dilma ela tem um teto para diminuir. Esse é o teto do PT nacional, PT local também, os 30% abaixo disso, é impossível dela diminuir. O teto para cima, ela não tem. É algo que o céu é o limite, digamos, da presidente Dilma. Já a oposição, ela tem um teto, ela não consegue passar dos 30%. Mas não seria muito cedo também para avaliar sem isso? Dúvida. Porque a campanha ainda vai começar. Sem dúvida. É por isso que eu estou afirmando que, quando a campanha começar, aí o que o presidente Lula diz sempre sobre o governo da presidente Dilma vai ser verdadeiramente exposto, que é o seguinte: ele diz que nem 30% do que ela realizou o povo sabe.
as pessoas lembram, as pessoas estão na memória coletiva. Então, quando começar a eleição, evidentemente, essas realizações vão ser expostas cada vez mais. Porque o que acontece? Nós estamos aí em período de Copa do Mundo, onde a maioria da população não está nem se preocupando com política, né? Muito envolvida com o futebol, com as questões do dia a dia do cidadão mesmo, porque a gente discute política, mas o cidadão em geral só pensa nisso em época de eleição e eventualmente quando vê alguma notícia que chama a atenção. Então, como é que você vê o início da campanha, os programas no rádio e na televisão? E sobre esse ponto, tem uma questão interessante, porque no cenário atual, com a quantidade de partidos que tem nas duas coligações principais e até na terceira, a oposição vai ter mais tempo na televisão e no rádio. Como é que vocês pretendem administrar essa diferença, essa desvantagem? Eu só queria concluir no passo que eu estava sobre a questão da Dilma no Acre. Sim, daqui a pouco vamos falar disso também. Inclusive a presidente Dilma, ela nunca esteve tão bem no Acre, né? Então acredito que esse governo fez reaproximar também a própria presidência. Eu acho que o tempo de televisão que nós temos é o suficiente quando se tem propostas bem claras. Aquela história de que ter tempo bastante para encher a abobrinha não significa muita coisa. Pode ter um efeito contrário. Um efeito contrário, né? Você está lá falando para aquilo que as pessoas não querem ouvir, enfim, encher a abobrinha mesmo, dizer abobrinhas e encher linguiça, como diz no linguajar acadêmico, né? Então, acho que o tempo de televisão que o governador Tião Viana vai ter e o tempo de televisão que a presidente Dilma vai ter, acho que é o suficiente para passar a mensagem, para conversar com a população, dizer principalmente, Rogério, que é uma coisa que a gente tem muito clareza, a gente tem que ter a humildade de respeitar nossos adversários, saber que eles são competitivos sim, mas que nós não ganhamos eleição de véspera. Eleição de véspera não se ganha. Apesar de que nós estamos muito bem posicionados, nós temos dito para a militância e para nossos próprios candidatos que não podemos ter salto alto. Precisamos dialogar com a população, precisamos pedir voto, precisamos mostrar nossas realizações e, acima de tudo, ter humildade. Então, isso a gente vai levar até o final da campanha e por isso que eu acho que o tempo de televisão é o suficiente. Agora, a Dilma no Acre, né? A presidenta Dilma deve visitar o Acre nesse domingo, vai ser a segunda visita dela em menos de 4 meses. Como é que está a preparação para receber a presidenta? Então, é uma visita oficial, mas eu como militante, filiado ao partido dela, não posso deixar de participar. Eu estarei na rua, estarei lá perto dela para vê-la, para abraçá-la e para dizer para ela que nós estamos muito gratos. Assim como o governador Tião Viana já disse, naquele momento que nós passamos, Rogério, que foi a enchente do Madeira, foi a maior catástrofe ambiental que a Amazônia já teve na sua história. A presidente Dilma, no pior momento que o Acre estava passando, a oposição dizia que ela não gostava do Acre, ela veio aqui, prestou solidariedade, enfim. E agora ela está vindo exatamente para poder observar um pouco e participar um pouco daquilo que ela realizou. Qual é a agenda dela aqui? Olha, eu não posso dizer porque a agenda de governo eu não tenho clareza, mas eu sei de uma coisa, que ela vai na Cidade do Povo e na piscicultura e pode ir na UPA também, que está sendo inaugurada. Alguma coisa assim é certeza. Dessas 3, ela vai participar de uma. Eu acho que Cidade do Povo é impossível ela não participar, porque é a menina dos olhos dela, né? Cidade do Povo, onde ela vai abraçada, as pessoas acham que é o melhor programa que tem social no momento, então eu tenho certeza que ela jamais vai deixar de ir na Cidade do Povo. E só para reafirmar, a presidente Dilma nunca esteve tão bem assim no Acre, e eu acho que isso tem a ver com essa coisa da gente estar mais perto do povo. Do governo estar perto do povo e dizer o seguinte, ser grato à presidente Dilma, sempre vincular aquelas políticas públicas do governo do PT do Acre, da Frente Popular do Acre, aquela frente, coalizão que governa o Brasil através da presidente Dilma. Então a gente está muito feliz com relação aos números que demonstram ela aqui. E em relação à presença dos candidatos nesse evento da presidenta Dilma e nos próximos, porque há uma restrição da legislação. Claro. Os candidatos não podem participar de inaugurações, enfim, como é que você, do partido, está administrando isso? Então, na verdade, tem um prazo que os candidatos, o governador, por exemplo, pode participar de inauguração até dia 6, né? Mas dia 5, mas os candidatos, por exemplo, eles como cidadão, os pré-candidatos, né? Na verdade, porque eles só vão, depois o registro só vai acontecer na semana que vem. Então ela vem e aí ninguém é candidato ainda, porque... Mesmo tendo o nome homologado na convenção. Mesmo tendo o nome homologado, porque nesse caso ele ainda é pré-candidato, porque ele não tem o registro da candidatura, né? Então quando ele registrar a candidatura, ele não é candidato. Mas essas pessoas, no geral, vão ficar participando na rua, como todo militante, como todo cidadão, e a população está convidada a ir para a rua para prestigiar ela e para dizer o tanto que ela fez pelo Acre, o quanto que a gente está feliz por ela estar aqui, né? Muito bem.
Hermício Sena, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, conversando com a gente aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado, Hermício. Obrigado a você, Rogério, e seja feliz aqui, que eu acho que aqui é o seu lugar. Muito obrigado. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí.